Chorume. Prostituta profissional, porca mentirosa, velhota ordinária, filha da puta maldita, cadela comunista, vaca monstra, cheiradora de pó, égua, piranha rampeira, putinha de esquerda, vadia, bruxa, macaca, projeto escuro de blogueira, tosca, plastificada, pelancuda. É desse jeito que as milícias digitais se referem às mulheres jornalistas, segundo um levantamento da Abrage. A Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Se você não está passando uma temporada em Marte, sabe o que aconteceu no primeiro debate entre os candidatos à presidência que foi transmitido pela Band. Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, agrediu verbalmente a jornalista Vera Magalhães. Gente, esse destempero do presidente não é novidade para quem acompanha o dia a dia dele. Ele apenas levou para o horário nobre o que ele faz de forma muito costumeira ali no cercadinho do Palácio do Planalto, em entrevistas que ele dá e nas redes sociais. O desprezo que ele sente pelas mulheres. Agora, já parou para se perguntar por que ele age desse jeito? A melhor explicação que eu li sobre esse assunto foi do pesquisador David Nemer. Ele é da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, que o Bolsonaro odeia as mulheres porque odeia a democracia. Sim, uma coisa está ligada à outra. Bora entender a lógica dessa afirmação dele? Meu nome é Marilis Pereira Jorge e, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Antes de começar, se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo aqui ao meu cantinho no meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça, gente. Deixa seu like, aciona o sininho para receber as notificações e aproveita também para se inscrever para receber a newsletter do meio, que chega cedinho, 7 horas da manhã, lá na sua caixa de e-mail. São só 8 minutos de leitura com todas as notícias que você precisa para encarar o dia bem informado, que a gente precisa estar sempre bem informado, né? Mas vamos embora continuar esse papo. Bolsonaro odeia as mulheres porque odeia a democracia. Marilis, lá vem você com esse mimimi. Não é mimimi, e não fui eu quem disse isso. Foi o pesquisador, também professor David Nemer, que eu citei no começo do vídeo. Talvez essa tenha sido a análise mais certeira que eu li nos últimos tempos, e ela é baseada em estudos que foram feitos por duas pesquisadoras de Harvard, a Erika Chenoweth e a Zoe Marks. Eu fico mal quando eu pronuncio errado o nome das pessoas, mas vamos lá. Elas escreveram um artigo sobre como líderes autoritários se sentem ameaçados por mulheres que são totalmente livres e politicamente ativas. Se você olhar ao redor, a cobertura de política está cheia de mulher. E são mulheres que se encaixam exatamente nessa descrição. Mulheres livres e politicamente ativas, que escrevem artigos, apresentam programas de TV, analisam o cenário das eleições, fiscalizam e criticam os poderes executivo, legislativo, judiciário e também levantam bandeiras que são favoráveis às pautas femininas. Depois do debate, o David Nemer escreveu um artigo muito interessante, no qual ele diz que o bolsonarismo tende a aumentar os ataques quando o alvo é mulher. E quem é que inspira esse comportamento agressivo? Jair Messias Bolsonaro. Não é de hoje, gente, que eu digo que o Bolsonaro não gosta de ser questionado por mulheres. Tem um levantamento que foi feito pela Abrage que mostra que o Bolsonaro e os filhos são os principais responsáveis por ataques à imprensa desde 2021. O que o presidente faz reverbera entre os seus seguidores. E o que o presidente falou para a jornalista Vera Magalhães não foi por acaso. É estratégia. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Abre aspas. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Fecha aspas. Essa conotação sexual que ele faz nesse ataque à Vera Magalhães faz parte da retórica que é usada também pelos seus eleitores contra os profissionais que ousam, né? Eles acham que é uma ousadia, ousam criticar o Bolsonaro.
O bolsonarismo não respeita o trabalho jornalístico e muito menos as mulheres que têm sido protagonistas nesse debate político. O Bolsonaro e os aliados correm para defender o comportamento misógino deles, alegando que essas reações das pessoas, da sociedade, das mulheres, não passam de mimimi. Mas, gente, super numa boa. Eu nunca vi um colega, homem meu, ter o trabalho questionado com esse tipo de insinuação. Ou acusações criminosas de que uma profissional, uma jornalista, teria oferecido sexo em troca de informação, como ele fez com a jornalista Patrícia Campos Mello. Vocês vão se lembrar, porque essa história ficou super famosa. E em 2018, ainda no período da eleição, a jornalista fez uma reportagem que mostrava a contratação de disparos em massa com fake news durante a campanha. Bolsonaro fez o quê? Disse que a jornalista, abre aspas, queria dar um furo a qualquer preço contra mim, fecha aspas. O Bolsonaro foi processado, perdeu o processo, mas esse episódio fez com que a jornalista virasse alvo da milícia bolsonarista. Infelizmente, gente, eu quase sempre estou nas listas aí de jornalistas atacados pelo presidente, pelos filhos dele e também pelos apoiadores. Mas você deve estar se perguntando, o que os ataques às mulheres têm a ver com a democracia? O artigo das pesquisadoras de Harvard, que tem o título A Vingança dos Patriarcas, Por que os autocratas temem as mulheres, diz que os direitos das mulheres e a democracia andam sempre juntos. Vamos lá, não é difícil perceber que quanto menos direitos as mulheres têm, menos liberdade um país também tem. Um levantamento que mede a inclusão das mulheres em 170 países, adivinha quem que está lá nos últimos lugares? Afeganistão e Síria. O Afeganistão é uma teocracia. A gente tem visto o que tem acontecido lá com as mulheres. A Síria vive uma guerra que destruiu o país. O Brasil ocupa a posição 80 entre esses 170 países. Está ali no meio do caminho e a gente sabe que ainda precisa de mais igualdade entre homens e mulheres. A imprensa livre é um dos pilares da democracia. Como a gente tem um presidente autoritário e conservador, os ataques que ele faz a mulheres jornalistas são também uma forma de atacar a democracia. Se a democracia fica frágil, a gente corre o risco de ver um enorme retrocesso nas conquistas das mulheres, nós mulheres, nas últimas décadas. O Bolsonaro, para enfrentar essas críticas, corre para dizer que tem um grande apoio das mulheres. Você pode ter visto algumas hashtags favoráveis ao presidente nesse episódio aí do ataque à Vera Magalhães. Tinha uma lá, hashtag sou mulher e voto em Bolsonaro. E tinha uma outra, hashtag mulheres com Bolsonaro. Essas duas foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Mas não é bem o que parece ser. O David Nemeth, que eu citei no começo do vídeo, é também idealizador. A pessoa não consegue falar idealizador. O David Nemeth, que eu citei no começo do vídeo, é Ai, meu Deus, não consigo falar. Idealizador. O David Nemeth, que eu citei no começo do vídeo, é idealizador do Sentinela Eleitoral. Essa é uma ferramenta que analisa a movimentação nas redes sociais, vê como é que as pessoas estão se comportando, o que estão falando, se tem mais coisa positiva, negativa. Na sequência ao ataque que a Vera sofreu, essas duas hashtags tiveram uma forte participação de contas que se assemelham com o quê? Comportamento de robô e contas inautênticas, conta falsa. Olha o gabinete do ódio aí, minha gente. Agora, não é à toa, o Bolsonaro enfrenta uma alta rejeição do eleitorado feminino, tá lá tentando usar a Michelle para mudar isso. Em 2018, eu já assinalei a importância desse voto feminino por causa da representatividade cada vez maior e também pela cobrança de respostas às demandas que as mulheres têm na sociedade, né? As coisas que a gente precisa conquistar. Mas como é que fica isso? Como é que ficam esses ataques do Bolsonaro às jornalistas? Enfim, o reflexo que isso tem na democracia. As pesquisadoras de Harvard dizem que, num curto prazo, esses líderes que são autoritários podem sim causar alguns danos que já foram conquistados pelas mulheres. Mas, que bom que tem um mas que essas estratégias, elas falham a longo prazo, porque as mulheres sempre encontram maneiras de exigir e de expandir os direitos e as liberdades. Qual é o resultado disso? Avanço democrático.
O presidente Jair Bolsonaro talvez se esqueça de que jornalistas mulheres, antes de tudo, são cidadãs. Somos cidadãs. Somos cidadãs conscientes, bem informadas, engajadas, independentes e temos voz. E tem mais uma coisa, somos muitas. Ele pode até tentar, mas ele, os filhos, os apoiadores, o gabinete do ódio, eles podem até tentar, mas eles não vão nos intimidar. Sabe por quê? Porque nós somos muitas. Hoje não vai ter café, mas vai ter chá. Tô aproveitando esses dias de frio. Tá frio aqui no Rio. Assim, acho que eu dei uma cariocada, porque assim, eu tenho sentido muito frio nos últimos dias. Mas vamos embora ler esses comentários aqui. Gente, eu ri tanto com os comentários. Teve muito comentário sobre o vídeo da semana passada, que eu analiso esse fenômeno Janones. E teve muito comentário engraçado, mas teve comentário sério. Olha esse daqui. O Ivan Batucada. É o nickname do Ivan. Marilis, infelizmente eu, na minha pequenez do achismo, acredito que essa linguagem da violência verbal e do meme é o que as redes sociais querem. A sociedade do espetáculo em formato de stories atinge mais do que um discurso profundo e estruturado. Parabéns pelo seu trabalho, você é espetacular. Obrigada, Ivan. Aliás, quero aproveitar para contar para vocês que eu ganhei o troféu Mulher Imprensa na categoria colunista. Ainda não por causa do meu trabalho aqui no meio, quem sabe no ano que vem, mas pelas colunas que eu escrevo na Folha de São Paulo. E eu fiquei muito feliz, o dia foi corrido, não pude comemorar ainda, nem compartilhei isso nas redes sociais, mas eu tô feliz com o reconhecimento. Sei que muita gente que me acompanha aqui no meio também me lê na Folha, sei que muita gente votou em mim e eu quero agradecer muito, porque é legal e é importante ter esse reconhecimento, principalmente nesse momento, né? Depois de tudo que eu falei para vocês no vídeo de hoje, é bom, é bem bom, é uma sensação gostosa. Mas vamos lá. O Arthur William diz: nós da esquerda ainda não nos habituamos a fazer campanha usando a linguagem viral das redes sociais. Que bom que agora o Janones está nos ajudando em relação a isso. É aquilo que eu disse, gente, não só a esquerda, eu acho assim, se você olhar no espectro político, pouca gente entendeu o que precisa ser feito, como precisa ser feito. De novo, eu não acho que se combate ódio com ódio também. Tem muita gente que concorda com isso, quer ver só? Eu ri demais com esse comentário. O Raul Oliveira fala: lá em Butinga, interior da Bahia, se diz: remédio para doido é outro doido na porta. Tá vendo como eu falei que tem gente que concorda com Janones? E a Roberta Cavalcante faz uma observação aqui. Essa tática, essa tática de guerrilha deseducada e violenta não é privilégio dos bolsonaristas. A senhora, inclusive, tá falando de mim, apesar desse vídeo aqui, de fala mansa, foi autora de um artigo bastante agressivo e desrespeitoso sobre o presidente num passado recente. Está disseminada a tática e as pessoas não mais se dão conta. Roberta, que bom que você trouxe esse assunto dessa coluna, uma coluna que saiu em março do ano passado e que há uma série são só adjetivos falando sobre o presidente. Muita gente acha que é só um artigo xingando o Bolsonaro ou, enfim, ofendendo o Bolsonaro. Eu quero lembrar por que esse artigo foi escrito. Na semana anterior, o youtuber Felipe Neto tinha sido alvo de uma investigação porque ele tinha chamado o Bolsonaro de genocida. E um professor de Palmas, no Tocantins, também estava sendo alvo de investigação porque tinha mandado colocar na cidade um outdoor escrito "Bolsonaro não vale nenhum pequi ruído". Por conta dessas investigações, eu achei por bem dar uma resposta que se chama desobediência civil. Se havia uma intimidação contra, enfim, um youtuber famoso e um professor, isso ia começar a acontecer cada vez mais. Diferentemente do que o bolsonarismo fala sobre defender a liberdade de expressão, que a gente sabe que não é verdade, eu quis dizer para eles que eu defendo, sou uma defensora da liberdade de expressão. Aquela coluna que eu escrevi foi uma resposta a essa tentativa de intimidação que foi feita pelo bolsonarismo e que é feita o tempo todo.
Não foi uma tática de guerrilha, como você fala, deseducada ou violenta. Foi uma desobediência civil. Foi simplesmente isso. E a Rosana Bernardo da Silva comenta sobre a dica que eu dei na semana passada de um episódio de uma série chamada Untold. Ela fala: Oi Marilis, acabei de assistir A Namorada que Nunca Existiu. Excelente dica. Chocante o estrago que um catfish pode fazer na vida de uma pessoa. É para assistir com o lencinho do lado. Beijos. É exatamente isso. Foi assim, de cortar o coração, o desdobramento que aquela história teve, mas eu acho que a gente fica triste por todos os lados ali. Claro que nada justifica o que foi feito com aquele jogador, mas eu acho que é uma história que tem várias camadas de tristeza. E claro, tem dica para esse fim de semana, quer dizer, se bem que eu acho que dura mais do que um fim de semana. Hoje eu quero indicar esse livro aqui para vocês. Ele tá até meio usadinho. Chama All the Single Ladies, mas não foi escrito pela Beyoncé. Ele foi escrito pela Rebecca Traister. E o subtítulo dele é aqui: Unmarried Woman and the Rise of an Independent Nation. Nossa, meu inglês agora pode me zoar. É um livro que eu já mencionei algumas vezes em artigos que eu escrevi, acho que já falei em vídeo algumas vezes. Foi um livro lançado em 2016, ali um pouco depois da posse do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. É um livro que, enfim, foi um trabalho enorme. Ela entrevistou mais de 100 mulheres, tem aspectos históricos do voto feminino, das conquistas das mulheres na política, mas ele fala sobre o interesse e a maior participação das mulheres, principalmente as mulheres solteiras, que está no título, pela política. E ele fala de como esse interesse dessas mulheres vai guiar o processo político e vai ter impacto nas decisões eleitorais, nas decisões do voto. Ele analisa, por exemplo, alguns aspectos da mulher que está casando mais tarde, de algumas mulheres que estão decidindo não casar também, de não ter filhos, e quais vão ser as pautas importantes para essas mulheres na hora de decidir o voto. Então, assim, como é que as demandas femininas entram na decisão do voto dessa mulher que está cada vez mais importante. O voto feminino aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que é decisivo, somos a maioria, somos 52% das eleitoras. Então, por exemplo, igualdade salarial, direitos reprodutivos, combate à violência contra a mulher, são pautas muito importantes. A gente vê isso, por exemplo, cobrado agora, por exemplo, nos debates, né? Os candidatos estão sendo cobrados sobre essas pautas. É bastante interessante mesmo para a gente aqui no Brasil, porque apesar de analisar a política americana, o comportamento da sociedade americana, tem muita coisa aqui que é a mesma coisa, se reflete aqui. Não à toa a gente vê o bolsonarismo copiando muitas táticas usadas pela extrema-direita americana. Pode chamar de extrema-direita americana, né? Porque o que eles fizeram ali com o Trump incentivando aquela atitude violenta e antidemocrática dos seus eleitores, dos seus apoiadores, isso é coisa de extrema-direita. Mas enfim, eu fico por aqui, eu vejo vocês na próxima terça, não sei ainda quem é o convidado do meio, mas eu espero vocês na próxima terça com... Esqueci o nome das pessoas que fazem a mesa do meio comigo. Meu Deus do céu, minha memória tem um horror. Mas eu espero vocês na próxima terça com meus companheiros Pedro Doria e Christian Lynch. A gente se vê até lá. Terça-feira, que é véspera do 7 de setembro. A gente deve falar alguma coisa sobre isso também. Um beijo e até.